Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, capítulo 96. Editora FEB. O versículo: diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mensagem intitulada Diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo, presidindo todos os trabalhos. É indispensável, fundamental, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Como é impossível improvisar, falsear, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana, e por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Breve comentário. Esse versículo ele é bem complexo, muito difícil de compreender, especialmente estando no corpo físico, experienciando a vida, experienciando o conjunto de aptidões, de atividades, de lógica, de convivência. Torna-se realmente complexo compreender a vida, especialmente sem a luz espiritual no caminho. Se não tivermos a consciência de quem nós somos, ou seja, somos todos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, na incrível e grandiosa jornada do processo de evolução. Se nós não compreendermos essas questões fundamentais e que existe uma lei divina chamada lei de progresso, que nos impulsiona em todos os momentos e em todas as circunstâncias para o progresso, fica muito difícil compreender a experiência humana. Fica muito difícil perceber os símbolos, os aprendizados, a complexidade do que foi realmente planejada para esse educandário chamado planeta Terra. Então Emmanuel dilata esse versículo, esse trechinho sobre os modos de ação, mas que é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Quando ele vem traçar, ele começa inicialmente detalhando o que ocorre com os corações fracos e os cérebros fortes. Ou seja, mesmo que tenhamos o campo dos sentimentos fracos e o campo das ideias imaginativas extremamente fortes, possivelmente estaremos escorregando nos processos de aproveitamento adequado dessa marcha evolutiva. Porque se o campo dos sentimentos estão fracos, vamos achar que acreditar que o simples fato de reencarnar é apenas uma penitência expiatória. Ou seja, que todo o processo lógico de reencarnação inicia e termina num princípio de expiação, prova, e nunca aprendizado, desenvolvimento, educação, evolução. Então temos que compreender que não é o sentimento adequado para reconhecer essa escola. Igualmente, mesmo aqueles doutos de grandes cabedais de lógicas que conseguem observar qualquer desordem, algum aspecto de aventura, de se desafiar, de se impor em diversas situações, igualmente essa aventura pode estar sendo elaborada de forma desordenada. Não tem nada a ver com os empreendimentos que a divindade planejou e orquestrou ao nosso derredor para desempenhar os nossos processos de evolução. Então, Emmanuel dilata um pouco mais o pensamento. Então, ele já retirou esses dois problemas da equação. Não se trata do campo dos sentimentos retalhados e maltratados. Precisamos trabalhar os sentimentos e precisamos trabalhar os nossos princípios lógicos e fundamentais. Então, algo mais ele está diversificando na nossa forma de enxergar a vida. Então ele começa assim em outro parágrafo. A peregrinação terrena é um curso preparatório para a vida mais completa. Então todas as atividades que demandam de nós paciência, repetitividade, reprodutibilidade, eficácia, exatidão, tudo isso não é à toa. Existe uma motivação para isso. E ele deixa claro, cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança. Aqui que é a parte fundamental. Dilatando a celeste herança que é portador. Então, temos que compreender que boa parte dos princípios que estamos nos educando e nos desenvolvendo são heranças celestes. Não nos pertence. Tudo pertence a Deus. Todos os princípios fundamentais pertencem a Deus.
Então, até mesmo aquele princípio que estou desenvolvendo de inteligência, esse princípio de inteligência pertence a Deus. É uma herança celeste. Igualmente, para em condições futuras, estejamos aptos a receber outras heranças, ou seja, não somos nós que estamos desenvolvendo aquele princípio, estamos recebendo por herança e que possamos nos portar da melhor forma de conduzir a vida, como Deus assim estima de todos nós. Então ele continua: a força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo, presidindo todos os trabalhos. Então ele está querendo estimular um pouco mais, dilatar um pouco mais o princípio da fé em cada um de nós, reiterando o seguinte aspecto: a força divina está operando em todas as inteligências e presidindo todos os trabalhos. E por vezes, quando estamos angustiados, chateados com certas ações e reações terrenas de convivência, bradamos: onde está Deus que não está vendo isso? Olha como isso está torto e está alterado. O difícil para todos nós é compreendermos que tipo de lição, que tipo de aprendizado, qual qualificação e aspecto central está sendo ali orientado para aquelas outras almas, para outros desenvolvimentos. Então é imprescindível que todos nós, em primeiro lugar, guardemos a convicção que essa força divina que está operando em todos nós, em cada uma de nossas inteligências, através do Cristo, Deus está se manifestando diretamente através do Cristo, e o Cristo depõe sobre nós, coloca sobre nossas condições internas, condições que não são nossas, seja de inteligência, seja de tolerância, seja de um pouco mais de carinho e amor, que nos desvelamos, e por vezes são estímulos externos de irmãos que estão guiando diversos princípios que precisamos exercitá-los para aprender. Não se aprende a fazer o bem teorizando sobre o bem. Precisamos treinar a prática do bem. E vamos praticando em pouquinho, em diversas situações e, por vezes, sob diversos constrangimentos. E assim vamos aprendendo e elaborando novas consciências. Então ele continua: é indispensável, fundamental, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Ou seja, por mais que temos que começar a observar um pouco mais do alto. Peraí, por que esse cenário está assim? Por que a vida está se manifestando e acontecendo assim? O que Deus está permitindo para que possamos evoluir e nos desenvolvermos? Igualmente, eu estou observando tudo isso. O que Ele espera do meu campo mental, seja através de preces, através de valorizar sentimentos mais nobres, que Deus aguarda o meu cômputo de parceria e de cooperação, mesmo a longas distâncias. Então cabe a todos nós compreendermos um pouco mais, sermos um pouco mais, ou muito, guardarmos muito o senso da obra evolutiva. Qual é o senso dessa obra evolutiva? Qual é essa lógica? Qual é esse princípio lógico da obra evolutiva? Se a gente não guarda esse princípio, a gente não compreende qual é o contributo que todos estão sendo convidados, constrangidos a participar. E por vezes participamos muito mal, apenas com críticas, apenas com agora eu consigo detectar o mal, ali está o mal, acolá está o mal, mais um pouquinho para o lado está o mal. Mas e se Deus aguarda de cada um de nós muito mais do que isso? Por exemplo, a nossa participação positiva mentalmente. Pedir ajuda, pedir amparo. Então temos que compreender, afinal de contas, esse senso da obra evolutiva, dessa lei
dessa lei de progresso que Deus orquestra tão complexamente para todos nós. Então ele continua: não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. E por vezes não percebemos isso. Nós não estamos aqui, nós não somos um corpo físico. Nós somos espíritos imortais em uma zona de treinamento, animando as densidades energéticas relacionadas a essa estação que se manifesta no nosso perispírito. Por conseguintemente, precisamos de tempo em tempo animar um uniforme de trabalho chamado corpo físico que se interliga ao nosso perispírito. E por vezes nos perdemos o foco completamente e não compreendemos o tamanho da escala necessária de desenvolvimento. Por vezes só vamos ter a paciência minimamente desenvolvida quando estivermos submetidos a dezenas ou milhares de situações e problemas. E para isso é impossível que essa construção de diversos valores essenciais, que vai realmente iluminar e desenvolver as potencialidades de sabedoria e de amor em cada um de nós, em curto espaço de tempo. É impossível. Então não tem como algo dessa natureza tão complexa que é desenvolver um espírito, que o mesmo se faça em simples reflexo ou estalar de dedos. Então ele dá o mesmo exemplo, como igualmente é impossível improvisar, falsear de um momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria, de valor na zona da matéria. Então vamos observar que as edificações de valores na zona da matéria levaram décadas, por vezes séculos, para se estabelecer. Então temos que compreender que a matéria, a organização mais grosseira, mais bruta, possui um papel fundamental de nos permitir situações adversas para construirmos esse processo educacional. Então, Emmanuel deixa uma frase extremamente delicada e explícita para todos nós. O serviço de iluminação da mente. Iluminação da mente. Com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Então, entendemos qual é a dimensão do problema. A dimensão é muito maior do que imaginamos. Estamos acostumados a... Eu quero desenvolver corrida. Fazendo um simples paralelo, né, com o aspecto mais terreno, convencional. Então, quero me tornar um maratonista, correr 100 metros rasos. A primeira preocupação de quem está treinando essa atividade, é conhecer quem é o tempo, qual é o melhor tempo dos concorrentes. Assim, a nossa percepção de regra de fundo de escala. Nós sempre queremos conhecer qual é o fundo de escala. Sendo que nessa questão de se elevar e se desenvolver com relação aos sentimentos e raciocínios, não temos menor condição de compreender qual é o fundo de escala. Não há como. Jesus já apresentou experiências, atividades e exemplos de sentimentos e de raciocínios que estamos ainda distantes de alcançar. E certamente existem questões ainda muito mais sérias. E quando vamos buscar no Livro dos Espíritos o que se torna o espírito na sua última encarnação aqui na Terra, porque muitos podem acreditar que se torna um espírito de luz, mas não é isso que a espiritualidade responde. Responde o seguinte: se torna um espírito bem-aventurado. Ou seja, as bem-aventuranças é um modelo do próximo estágio que todos nós estamos matriculados. Então, essa estação de trabalho trabalha as bem-aventuranças. São as bem-aventuranças que nós temos que nos desenvolver infatigavelmente, incansavelmente,
demandando todas as possibilidades de tempo, esforço, paciência e perseverança. Sem esses atributos elaborados, desenvolvidos e expandidos em nós mesmos como iluminação real, não estamos aptos a deixar essa estação de educação. Então ele até comenta: daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. Todos nós percebemos. Pessoas com talentos musicais, outros com talentos para poesia, outros com... Mas são oficinas de trabalho de aprimoramento. E todos nós temos algo a participar, em todos os cenários. Seja através de uma palavra amiga, seja através da elaboração de uma simples costura, seja no cozimento de um bolo para promover um princípio de alimentação em momentos de alegria. São inúmeras situações em que todos nós estamos dando o nosso contributo. E cada uma dessas tarefas demanda esforço, paciência, tempo, perseverança, a constituir caracteres e estruturas psíquicas na nossa consciência e espiritual. Então ele comenta: e por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo os superiores desígnios do Pai. Então, até mesmo essa parte organizacional, subdivisão de classes, padrões e, igualmente, esferas de ações, estão totalmente interligadas pelos desígnios do Pai. Existe uma obrigatoriedade que assim se manifeste. Então, pela percepção aparentemente, socialmente mais igualitária, achamos que todas as pessoas precisam ser presidentes de empresas. Todos precisam ser bilionários. Todos precisam viver uma vida de total abundância, mesmo que vai destruir 300 mil vezes o planeta Terra, não importa. A pessoa acredita que essa organização de classes, de padrões de vidas, de esferas de ação, capacidade de ação ao nosso derredor, deve ficar a bel prazer de cada uma das consciências em treinamento. Só que essa questão toda é uma revolta contra os desígnios do Pai. Não é assim que se treina e se educa espíritos. E Deus não pede a nossa permissão ou a nossa opinião de como deve educar e desenvolver consciências. Então, se faz necessário diferentes organizações de classes, padrões e esferas de ações em número infinito, pode ter certeza que assim continuará sendo estruturado propositalmente para o nosso desenvolvimento. Essa visão de classe social, de dificuldades, de comparações, ela se extingue exatamente quando adquirimos a consciência que todos nós somos espíritos imortais. Não é a primeira vez que estamos animando o corpo físico, não é a primeira vez que estamos numa orientação de classe, de padrões e de esferas de ação. Então seremos submetidos inúmeras vezes, seja através de provas, seja através de demandas educacionais mais básicas, mas os desígnios superiores do Pai são para nos educar e continuarão funcionando conforme assim Ele planeja. Então não podemos acreditar que a estrutura da vida hoje na Terra é pura e simplesmente uma questão de escolha humana. Ela obedece desígnios superiores. Como vamos desenvolver as potencialidades de obediência sempre reencarnando como patrão? Como vamos desenvolver como agir corretamente com poder em certas circunstâncias se não estivermos no cargo de poder, com os subalternos, aguardando a nossa ação extremamente equilibrada, generosa, justa, correta, digna, com os nossos exemplos adequados? Então o campo
é de diversidade e é proposital. Então ele continua: é necessário, pois, os discípulos da revelação nova. Olha os espíritos sendo chamados. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia. Mas qual serviço? Eu quero construir avião, eu quero desenvolver uma nova cura do câncer. Qualquer serviço que nos é apontado e destacado a agir, seja por constrangimento, seja por intuição desvelada de um desejo absurdamente ardente de querer fazê-lo. Esses serviços de cada dia, sem inquietudes e sem aflições, consciente que tudo pertence a Deus e que Deus aguarda de cada um de nós a melhor conduta, primeiro para com o nosso mundo íntimo, igualmente para com o mundo íntimo de todos que nos circundam. Então ele continua: categoricamente, todas as atividades terrestres enquadradas no bem, é claro, procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Então temos que compreender todas as atividades humanas, todas elas sem exceção, se enquadram na percepção do bem, e aí precisamos dilatar nossa capacidade de perceber o bem, porque estamos viciados em perceber o mal. Se somos capazes de enquadrar atividades em caracteres do bem, se assim nos predispomos a querer enxergar, e vamos encontrar, essas atividades desempenhadas isoladamente procedem da orientação divina. Se alguém vai no futuro, ou mais à frente, ou em certo momento, se apossar daquela atividade e empreender o mal, mas a maioria delas foram constituídas de pequenas partes, executando o bem, querendo fazer o certo, querendo executar o melhor, proceder e agir. Se alguém pegou depois aquele resultado e utilizou para o mal, empreendeu no mal, aquela última ação é que não se enquadra mais no bem. Então precisamos começar a observar as participações e os enquadramentos no bem com mais atenção. Então, é óbvio que a espiritualidade superior busca essas atividades e aproveita o empenho e o engajamento de cada um de nós em determinada ação para quê? Para realmente utilizar esse aspecto e essa predisposição de querer fazer o correto, desenvolver o processo de evolução que nos circunda. Claro, cada um segundo a sua demanda de ascensão espiritual. Não poderá igualmente criar situações o qual nossa consciência não quer trabalhar e não quer exercer. Então é óbvio que nos colocar lá, no qual nos colocamos, no qual nos colocamos em ascensão espiritual. Ou seja, faz conscientemente, age de forma consciente nas atividades, promovendo bem a todos que estão à sua volta. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Ponto. Todos aqueles estímulos para assim proceder, todos os influxos de pensamento, de consciência e de ação estão munidos com a origem principal, a origem celeste. Então, cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera: ou seja, existe diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, por que Emmanuel deixa claro e separa cada homem e cada mulher? Porque Deus assim quis classificar e separar
a experiência humana através do gênero masculino e feminino. Faz parte do processo educacional. E certamente o homem não pode participar do princípio de gestação de um bebê, de amamentação de um bebê. Mas ele pode amamentar através de uma mamadeira? Sim, mas aquele contato íntimo, aquele bater o coração durante 9 meses em conjunto, compartilhar o mesmo sangue, estar ali 2 espíritos em extrema compatibilidade e harmonia para que a vida se manifeste, é porque a mulher foi designada para esse campo de trabalho. Mas, indiscutivelmente, espera-se muito do homem. E, igualmente, independente de gênero que se manifeste na Terra, todos somos espíritos imortais, onde o espírito não há sexo, não há diferença de gênero. Somos todos espíritos imortais caminhando para Deus, com a certeza de que existem diversidades de operações para nos desenvolvermos aqui na Terra. Mas é o mesmo Deus que opera, que coordena, que preside, que alimenta todo o processo em todo e em todos. Em tudo, em todas as circunstâncias e em todos nós. Então saibamos aproveitar as oportunidades que a diversidade divina patenteia em cada um de nós para melhor conduzirmos os nossos destinos.